durante o lançamento da Agenda Legislativa da Indústria. Uma prévia dessa ferramenta foi apresentada para os deputados estaduais num evento que aconteceu na sede da Federação em Curitiba. A novidade vai ser lançada oficialmente logo e tem o objetivo de auxiliar o setor produtivo e também a sociedade no monitoramento das obras que estão previstas nos contratos do novo pedágio aqui do Paraná. A Federação das Indústrias do Estado e também outras instituições do setor produtivo participaram ativamente desse debate sobre o novo pedágio e também tem representantes nas comissões tripartites que acompanham os contratos de concessão rodoviária. O anúncio da criação desse Observatório dos Pedágios aconteceu durante a cerimônia de apresentação da Agenda Legislativa da FIEP. A publicação apresenta o posicionamento da entidade sobre 23 projetos de lei em tramitação na Assembleia Legislativa do Paraná, que tem algum tipo de impacto sobre o setor industrial paranaense. O presidente do Sistema FIEP, o Edson Vasconcelos, conversou com a nossa produção sobre esse assunto. Vamos entender então como que funciona essa espécie aí de radar, de monitor das obras do pedágio. A importância de se aproximar da nossa Assembleia Legislativa, principalmente fundamentado pela nossa base. Então, quando nós fazemos escuta ativa com os nossos fóruns, com os nossos conselhos setoriais temáticos, nós temos consistência para poder debater as questões de legislação e fiscalização do Estado do Paraná. Não há outra forma a não ser se aproximar da Casa das Leis para contribuir em ter um ambiente regulatório, um ambiente tributário, um ambiente menos burocrático à indústria paranaense. Hoje é que prova que esse caminho está indo de uma forma adequada, os deputados vindo aqui, debatendo francamente suas posições. Vamos ouvir também o Miguel Tranin, que é o coordenador do Conselho Temático de Assuntos Legislativos da FIEP. Ele falou sobre essa elaboração da agenda legislativa da FIEP. Nós devemos fazer um acompanhamento disso tudo. Então, durante o ano de 2024, mais de 850 projetos de lei foram acompanhados. Então, é feito um filtro técnico, vendo quais projetos são convergentes, não convergentes ou neutros. Todo esse levantamento é feito com critério técnico, né? Com muita dedicação durante todo o ano. E aí, aqueles que são propícios ou vêm de encontro a interesses de qualquer segmento industrial, né, pelos vários setores, aí nós evoluímos isso, apoiamos, complementamos até, para que possamos ter medidas que facilitem a vida das indústrias, que promovam maior remuneração e empregabilidade. O presidente da Assembleia Legislativa, que é o deputado Alexandre Cury, do PSD, falou sobre a importância de ouvir o setor produtivo para a formulação de projetos. Extremamente importante esse bom diálogo entre a Assembleia Legislativa do Paraná e a Federação de Indústrias do Estado do Paraná, que representa as nossas empresas, os nossos empresários, aqueles que investem no Estado do Paraná. Todos os anos aqui estamos, agora pela primeira vez como presidente da Assembleia Legislativa. Um dos compromissos que eu assumi é antecipadamente definir as pautas, poder ouvir o setor produtivo. Esse é o compromisso que eu assumi com o presidente Edson Vasconcelos, que tem nos auxiliado com informações importantes, com dados importantes em relação a projetos de lei relacionados à indústria do Paraná. E essa agenda legislativa mostra essa grande parceria que existe entre a Assembleia e a Federação de Indústrias do Estado do Paraná. Olha, muito importante essa aproximação. A gente já viu diferentes projetos chegando na Assembleia Legislativa graças à intervenção também do setor produtivo e da sociedade organizada. O próprio assunto do pedágio passou por um grande pente fino envolvendo o setor produtivo. Foram essas entidades vinculadas a essa sociedade organizada que conseguiram alterar vários pontos do projeto e aumentar as negociações, o espaço para as audiências públicas, para diferentes demandas que foram apresentadas para o Legislativo, para construir junto depois ao Executivo Federal, ao Tribunal de Contas da União, um contrato de pedágio que pudesse ser ali benéfico aos paranaenses. A gente tem um trauma gigantesco de 2 décadas envolvendo o pedágio aqui no Paraná, por contas que foram ali caras, altas, sem retorno para os motoristas que usavam e usam as estradas. Então, essa é a grande preocupação. E eu confesso, Rafa, que apesar de toda a notícia aqui falar dessa agenda legislativa, que ela é importante, o que me destaca, o que me causa bastante interesse é saber exatamente sobre esse cronograma ali de obras do pedágio, poder
poder acompanhar. Se acessar portal de transparência já é difícil para boa parte aqui da população, porque fica tudo escondido, imagina a gente poder acompanhar ali de forma mais aproximada obras de pedágio que são contratos cheios de letras miúdas. Então isso deve, de certa forma, facilitar o acesso à informação. Muito bom. É importante dizer para a nossa audiência, né, que essa questão da agenda industrial que foi repassada, ela se repete lá em Brasília também, né? Nacionalmente, a Confederação Nacional da Indústria também foi lá, pensou 135 propostas que têm interesse, que convergem com o que eles pensam, né? E para exatamente trazer leis que sejam aprovadas e que impactem positivamente a questão da economia. Talvez você no carro diretamente pense, mas é um segmento, eu não tenho na minha vida uma correlação direta com a indústria, mas tem com o seu estado, tem com o desenvolvimento, com o crescimento, com empregabilidade. Então é por isso. E o momento é um momento bastante sensível. Olha a economia, olha a questão do protecionismo, né? Eu vou ser bem generosa aqui em dizer que agora a perspectiva é de um momento mais moderado em comparação, por exemplo, com o ano passado. E isso impacta diretamente numa série de questões, porque taxa de juros do país, por exemplo, reflete diretamente da indústria, reflete inflação alta reflete em redução de consumo de famílias. Então você tem ali juro caro, que encarece crédito, que espanta investimento, né? A nossa vida ela é toda conectada, você consome, compra, os empregos que são gerados vão em cadeia ali, né, tendo as suas consequências. Uma indústria que tem ali estabilidade, segurança, boas leis que ajudem a dar uma diretriz, tem um reflexo de crescimento para todo o estado, né? O Paraná, por enquanto, vai bem, mesmo com todo o contexto ruim que se apresenta nacionalmente. Dito isso, há uma atenção especial ao pedágio, por quê? Porque o pedágio representa custo dentro da indústria. Tudo aquilo que é produzido vai ser transportado. Aí se a estrada é uma porcaria, o caminhão quebra, não chega nunca, o combustível está caro, você tem aquele gasto, tudo isso vai se refletir depois em toda a cadeia, inclusive quem vai chegar lá na ponta para consumir aquele produto, né, em todas as negociações. Então a logística, ela é essencial. Uma boa logística com monitoramento. Quantas anda o pedágio aqui do Paraná, né? Bom, modelo de pedágio até o momento, né? Entre mundos e fundos, ele vem dando certo sim. É que o Paraná veio, a Bia bem pontuou aqui, de uma experiência traumatizante. Foi nessa bancada, o governador Ratinho chegou a falar que o paranaense foi estuprado dentro do modelo de pedágio. São palavras dele, fortíssimas, né? A respeito do que a gente viveu com os pedágios. Então, olhando para a realidade atual, é um modelo perfeito? Não. Tem o free flow, tem algumas obras que ainda estão andando e as pessoas se perguntam, vai terminar logo? Por que não foi feito ainda? Né? Algumas questões de ajustes, alguns moradores de certas regiões trazendo questionamentos, se deveriam pagar, porque o deslocamento para cidades vizinhas ainda estaria trazendo alguns impactos. São pontuais esses problemas. De forma geral, você tem segurança jurídica, você tem o setor produtivo de olho em cima, que não participava antes, era completamente apartado das discussões anteriores no modelo que nós tínhamos, e a fiscalização. Então os problemas vão sendo apontados e as respostas na medida vão vindo, né? De forma geral, as estradas estão boas. Lembra quando a gente ficou sem nada aqui? O que aconteceu? Que sensação ruim, era até aquela praça, meio que um elefante branco abandonado e a gente lá roubar a janela, pegar vidro, daquela praça que ficava para nada. Era ruim passar por uma rodovia, né? Onde você tinha ali, a olhos vistos, aquele monumento do fracasso. Então, que bom que as questões foram retomadas e principalmente que haja um acompanhamento do setor produtivo para cobrar também e apontar aquilo que é necessário dentro da questão do pedágio. Rafa, eu vou te dizer que eu acho que ainda precisa melhorar mais, viu? Quando a gente pega 277 indo de uma ponta a outra do estado, você passa por trechos que estão ali pedagiados e outros que não, ainda estão nas mãos ali do estado, tem DR, DENIT ali atuando com os serviços de manutenção. Eu, como motorista, eu vejo pouca diferença ainda em relação à estrutura. Eu acho que o que as concessionárias conseguiram implementar de uma forma mais efetiva nesse primeiro momento dos contratos é o serviço de urgência e de emergência, porque eles têm uma estrutura muito maior do que a do Estado. Só que no que tange as obras, a gente ainda vê muitas irregularidades no asfalto e eles já tiveram aí pouco mais de um ano, já poderiam ter resolvido esse serviço de manutenção e dar início, de fato, às obras de grande porte. E por enquanto, o que a gente observa ainda não é ali algo tão concreto
concreto sendo estabelecido de forma mais definitiva. E outra, quero ver como que vai ser esse feriado, viu? Porque teve fila em praça de pedágio, o contrato diz que quando as filas superam ali, salvo engano, 400, 500 metros de distância ali de fila de veículos, eles têm que liberar as cancelas. Eu já vi isso acontecer e as cancelas não serem liberadas. Inclusive filas chegando a quase 10 quilômetros em praça de pedágio aqui no Paraná, em feriados passados, inclusive na Páscoa passada, salvo engano também. Então, vamos acompanhar como é que vai ser esse nosso próximo feriadão. A gente não tá dizendo aqui que é perfeição, né? Mas assim, eu, nos trechos que circulo, quando via sem o pedágio nas mãos do governo, discutindo quem ia tirar a pedra do caminho, com aquela sensação de abandono, percebo um início. É o suficiente? Não, não é, nem de perto o suficiente. Existe a questão que as concessionárias trazem como resposta, sempre de que o contrato tem aquele prazo de 2 anos para iniciar as obras estruturais e profundas, né? Inclusive a gente viu até na região de Londrina também uma reclamação muito similar, né, Bia? Os deputados trazendo que já tem trechos que são concessionados, mas que ainda provocam graves acidentes, representam risco aqui, né? O deputado Tercílio Turini levou essa reclamação cobrando alguma situação emergencial, e aí ficou aquela dúvida, né? A gente vai pagar uma situação emergencial, mas tem a concessionária para fazer que ganhou um prazo de 2 anos no contrato, não vai estar pagando 2 vezes, mas enquanto isso também vai ficar o problema ali, né? Sem um tipo de solução. Então, de fato, os desafios existem. Não estou dizendo que a gente está vivendo numa cidade perfeita, num estado perfeito, onde ali a questão do pedágio foi resolvida. Muita gente encontra pouca diferença em algumas praças, também reclama da questão da tarifa. Um ponto aí tem moradores de cidades que dizem que vão para a cidade vizinha e ainda pagam a taxa para ir e para voltar. Mas quando o modelo entrou, eu vou retomar aqui só um ponto. Existia muito medo em relação à segurança jurídica. Vai conseguir entrar concessionária? Não vai. Esse modelo vai funcionar? Não vai, né? Porque já existiram decisões judiciais naquele primeiro momento, quando foi feito o primeiro leilão, já travando o processo. Então, para quem vem de uma situação traumática, que é uma visão individual, é claro, né? A gente tem um espaço de discordância absolutamente respeitado. Eu creio que não é perfeito de forma alguma, mas em comparação com o que tinha, né, já melhorou de certa maneira. Agora